Glória a Deus. Fica aqui. Eu acredito que quando Deus permitiu escrever alguns versículos da Bíblia, Ele pensava em algumas pessoas aqui na terra. Por exemplo, quando Ele enviou o Espírito Santo para escrever a alegria do Senhor é a nossa força, Ele estava pensando nos brasileiros. Você concorda? Que o brasileiro sofre, o brasileiro é oprimido, o brasileiro é espoliado e ele continua sendo um povo alegre, um povo feliz. É verdade isso? Diga para a pessoa que está do seu lado: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E tem um outro versículo, ficou muito claro para mim isso, que quando o Senhor escreveu, Ele também estava pensando numa pessoa. É o versículo de Tiago 2,18. Grava isso, hein? Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando o Senhor escreveu isso, Ele estava pensando no ministro Tarcísio de Freitas, que está aqui conosco. Por favor, ministro. Um homem que tem, com muito amor, com muita garra, com muita inteligência, vinda do alto, dado um show de renovação, de transformação da infraestrutura brasileira. Todos sabem que agora ele é um ex-ministro, mas uma vez ministro, sempre ministro, né? Uma vez presidente, sempre presidente. Então queremos dizer que agradecemos muito pela sua vida. Você é uma bênção na vida dessa nação, e Deus tem propósitos grandiosos para você. Você está brilhantando, honrando o nosso evento com a sua presença. Deus te abençoe, que o Senhor te abra todas as portas, que o Senhor faça se cumprir o propósito grandioso e maravilhoso que Ele tem com você no futuro da nossa nação. Muito obrigado. Com vocês, ministro Tarcísio de Freitas. Boa tarde a todos. Se eu pudesse dizer, a primeira coisa que eu senti quando eu entrei aqui foi o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui entre nós, e glória a Deus por isso. É sempre difícil para mim estar no meio de apóstolos, pastores, bispos, líderes, porque eu não me considero, não me julgo digno de estar entre vocês. Eu sou pequenininho como cristão, pequenininho, não tenho galardão no céu. Mas eu não sei porque Deus tem me abençoado. E talvez seja porque Ele seja infinitamente misericordioso. Agora Ele não tem só me abençoado, Ele tem abençoado também o nosso país. E aí a gente acaba lembrando da trajetória de Samuel. E até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor tem nos ajudado. E é impressionante como o Senhor tem nos ajudado. Todos os dias. E a gente tem que se preparar para as batalhas que virão. Olha quanta coisa que o Brasil enfrentou nesses últimos anos. Nesses últimos 3 anos. Quantas provas, quantas provações, como foi difícil. E eu fico perguntando, meu Deus, será que a gente está enfrentando tudo isso porque a gente tem um presidente cristão, um presidente que levou o nome de Deus para frente? Ou será que a gente está sobrevivendo a tudo isso porque a gente tem um presidente cristão? Enfrentamos uma recessão brutal na Argentina, o desastre de Brumadinho, a crise do Covid, a crise hídrica, a guerra da Ucrânia. Meu Deus, quanta coisa nesse período. Mas a gente está lá firme. E tem um presidente que está clamando, que está falando, está levando o nome de Deus. O presidente que disse, vou botar um evangélico no Supremo. E colocou. Quantas provações. E parece que pelo fato
de ele falar insistentemente no nome de Deus, ele é perseguido o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Mas as vitórias estão vindo. As vitórias estão vindo. E de repente, parece que uma coisa que foi pedida lá atrás, que veio sendo pedida ao longo do tempo, está se concretizando agora. O povo de Deus está se unindo, cada vez mais. Se o povo de Deus não tivesse se unido, o André Mendonça não teria vencido a batalha que venceu. Porque fizeram de tudo para ele não chegar onde ele chegou. Pela primeira vez, eu acho que se viu lideranças de todas as denominações reunidas, clamando a Deus, clamando pelo país, no Palácio do Alvorada, junto com o presidente, junto com o líder maior da nação. E a conclusão que a gente chega é que, de repente, uma profecia lá de trás está sendo cumprida, está sendo realizada. O povo de Deus está se unindo. O povo de Deus está se unindo para erguer uma nação que merece ser grande, que merece ser mais justa, que merece ser mais igual. Mas nós temos enfrentamentos difíceis pela frente. E nós vamos enfrentar daqui a pouco, e a gente não pode esmorecer. Porque eu tenho certeza que se a gente permanecer firmes na fé, nós vamos construir algo de muito bom no nosso país. Assim como Deus tem abençoado o presidente, Deus tem abençoado a minha vida também. A minha vida é uma bênção. O tempo todo a minha vida foi uma bênção. Meu pai, já falecido, sempre orou muito por mim, sempre esteve do meu lado, sempre me trouxe ensinamento. E eu tenho a minha mãe, que é uma guerreira, que é missionária e que está me sustentando na fé há muito tempo. Está lá com o joelho dobrado, está lá com o óleo, está lá orando, está lá jejuando. Quanto jejum, quanto oração, em todos os momentos da minha vida. E Deus foi me dando uma experiência maravilhosa. A primeira delas, talvez tenha sido a vitória sobre o câncer. Eu descobri que estava com câncer no último ano da minha graduação no Instituto Militar de Engenharia. Um curso pesado, tinha que estudar muito e eu não sabia o que fazer. E de repente a sua fé fraqueja. E eu pensei, vou trancar a matrícula, vou sair para tratar esse câncer. Ano que vem eu volto e concluo o meu curso. Conversei com a minha mãe, mãe, estou com câncer e eu preciso fazer meu tratamento. Vou trancar a matrícula e vou voltar no que vem. E ela disse, nada disso, meu filho. Você vai fazer seu curso, você vai concluir e Deus vai te abençoar. Deus vai te dar a cura e vai te dar a vitória sobre a doença e vai te dar bênção. E ela foi orar, foi jejuar, meu pai foi orar, meu pai naquela época era vivo ainda, foi jejuar. E o fato é que eu fiz meu tratamento, eu concluí meu curso. Naquele semestre que eu estava fazendo tratamento, eu acabei o semestre com 9,74 de média. Acabei meu curso de engenharia civil no IME em primeiro lugar. Quando todo mundo achava, poxa, você precisa trancar a matrícula, Deus mostrou que não, que eu podia tocar meu curso. Depois eu resolvi, estava no último ano meu como diretor do DENIT, estava angustiado, amargurado, queria sair dali, mas eu não encontrava a porta. E um dia minha mãe chegou para mim e disse, olha, meu filho, abriu um concurso para a Câmara dos Deputados. E eu fiquei sabendo que abriu esse concurso, eu queria que você fizesse. E se você quiser, eu até pago a sua inscrição para você fazer. Eu disse, mãe, eu não tenho como fazer esse concurso. Eu sou diretor-geral de uma autarquia complicada, eu trabalho muito, trabalho 13 horas por dia, e só tem 2 vagas para o Brasil inteiro. Como é que eu vou passar? Eu não tenho como estudar, eu não tenho tempo para estudar. É melhor não fazer. E a minha mãe disse assim, faça o concurso porque Deus vai te abençoar. Só que eu disse, mãe, Deus é justo. Deus vai me abençoar, mas vai abençoar também aqueles que estudaram,
aqueles que trabalharam, aqueles que botaram isso como projeto, como propósito. Deus vai abençoar quem fez mais, quem trabalhou mais. Deus não vai me abençoar nesse projeto. Deus vai abençoar quem está dedicado a Ele. Que eu tenho certeza que é um Deus de justiça. E a minha mãe virou para mim e disse assim: você não entende nada das coisas de Deus. Nada. Você acha que a bênção, você acha que a graça vem do teu merecimento? Não. A bênção, a graça vem da misericórdia. E Deus é um Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus é infinita. Então faça a prova, que você vai passar. Quando ela falou que a graça vem da misericórdia e não do merecimento, o que eu fiz? Eu acreditei. Eu fui lá e me inscrevi. E Deus me deu a bênção, me deu a graça. Eu fui o primeiro colocado. Ela só me recomendou uma coisa: faça votos, diga a Deus que você vai agradecer na casa dele, e escolha 5 igrejas de pessoas que oram por você, pessoas humildes, que estão orando por você, igrejas humildes para visitar, agradecer, dar graças a Deus pela bênção alcançada. Eu digo: perfeito, vamos fazer isso. Vamos fazer esse voto. E aí, com muita alegria, eu fui dar o testemunho da vitória, o testemunho daquela aprovação no concurso, porque Deus me abençoou. E abençoou mesmo. Eu me lembro que na véspera do concurso, da véspera da prova subjetiva, aquela segunda etapa, eu não fazia a menor ideia do que podia cair. E eu não tinha tempo para estudar. Eu tive um sábado para estudar, o concurso era no domingo, de manhã e à tarde. E aí eu pensei: meu Deus, o que pode cair nessa prova? Acho que mobilidade é um tema legal. O que eu entendo disso? Pouca coisa. Deixa eu ler um texto na internet sobre isso. Aí fui ler um texto que falava da relação do planejamento da mobilidade urbana com os instrumentos urbanísticos dos estatutos das cidades. Não é que no outro dia era uma das redações? Realmente, Deus tem misericórdia e faz coisas impressionantes na vida da gente. É engraçado que não tem crise para Deus. No auge da pandemia, e a pandemia acertou em cheio o setor de aviação, nós resolvemos fazer leilões de concessão de aeroportos para trazer o investimento para cá. Nós íamos leiloar 22 aeroportos do Brasil inteiro, inclusive aeroportos na Amazônia: Manaus, Boa Vista, Tefé, Tabatinga, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Porto Velho. E aí diziam para nós o seguinte: olha, no meio dessa crise aérea, no meio da crise do Covid, onde os voos praticamente não existem mais, você acha que vai aparecer algum interessado em investir bilhões de reais em aeroportos no Brasil? E eu disse: acho. Só que eu precisava ver se era isso mesmo. Nós começamos a orar e montamos uma grande corrente de oração lá no Ministério da Infraestrutura. Orar para que Deus trouxesse esse investidor, para que Deus abençoasse esse projeto. E nós fomos para o leilão. E não é que o leilão deu certo? Engraçado, para esses aeroportos do norte do Brasil, apareceram 2 grupos interessados em gerir, em fazer essa aposta, em investir 2 bilhões de reais na Amazônia. 2 grupos franceses: o Aeroporto de Paris, que opera o Aeroporto Charles de Gaulle, e o Grupo Vinci, que é o maior operador de infraestrutura da França. E sabe o que aconteceu quando a gente disse que orava para o leilão dar certo? Sabe o que fizeram com a gente? Zombaram da gente.
zombaram de nós, como zombaram da primeira-dama, quando ela recebeu o Espírito Santo, tomado pela alegria no dia da vitória do André. Eu acho que é por isso também que Deus nos abençoa tanto. É por isso que a gente tem tanta vitória. É por isso que a gente sempre consegue chegar lá. E talvez por isso haja tanta revolta. A gente vai enfrentar uma batalha muito difícil esse ano. Mas a gente precisa superar, a gente precisa vencer. E as lideranças serão fundamentais para que a gente mostre para todos o que foi feito nesse período, a quantidade de combates que foram travados, o combate contra a corrupção, que tanto sangrou o Brasil. E esse combate contra a corrupção é um combate difícil, mas foi enfrentado. A gente vai ter que mostrar que a água passou a chegar no Nordeste, que obras inacabadas por anos foram concluídas, que o nosso Brasil começou a apostar no saneamento básico, que o nosso Brasil está superando todas as dificuldades, que a gente tem um futuro pela frente. Com toda a pandemia, nós conseguimos fazer 144 leilões de infraestrutura e contratar 850 bilhões de reais de investimento, que vão virar obra e emprego ali na frente. Não tem outra explicação se não fosse bênção de Deus, se esse projeto não fosse abençoado, se muita gente não estivesse orando por nós. Só oração mesmo para que a gente pudesse ser sustentado. Mas nós temos um combate pela frente. É por isso que eu sempre comparo a situação que o Brasil passou agora à situação que Samuel enfrentou lá atrás. Porque de repente os israelitas estavam sendo derrotados pelos filisteus. Levaram a Arca da Aliança, que simbolizava, que materializava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E aí, quando isso acontece, quando eles perdem território, quando eles perdem a Arca da Aliança, eles vacilam na fé. O que fazer? E alguém podia ter a ideia, vamos adorar deuses pagãos. E Samuel clamou ao Senhor, conseguiu conduzir o povo dele, manteve o povo dele unido. E às vezes eu comparo o que aconteceu lá atrás com o que está acontecendo no Brasil agora. Nós não podemos perder a fé, nós temos que nos manter unidos. Porque assim como Samuel clamou, nós temos muita gente clamando também pelo nosso Brasil. Deus levou confusão para o exército filisteu. Os israelitas recuperaram a Arca da Aliança, recuperaram seus territórios. Samuel ergueu a pedra da ajuda, Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E a verdade é que até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem nos ajudado. E o Deus de Samuel é o mesmo Deus nosso. O Deus para quem Samuel clamou é o mesmo Deus para quem nós estamos clamando. E Deus não nos abandona. Deus continua olhando por nós, continua nos guiando. E eu tenho certeza que o Brasil vai ter suas vitórias. Eu aprendi a admirar o presidente, porque eu vi nele uma pessoa humilde, uma pessoa que se importa, que sofre a dor dos outros. E é engraçado, as pessoas dizem, puxa, mas eu não gosto desse cara, esse cara é grosso, esse cara fala isso, fala aquilo, ele é grosso, ele é assim. Aí me vem à cabeça Moisés, que recebeu uma missão de Deus de construir uma casa no deserto. Engraçado, Deus não deu missão para ele para construir casa na praia, era no deserto. E Moisés devia ter dúvida, né? Vou construir a casa como? De quê? Mas Deus disse para ele de que material que ele ia usar. Faça a casa de acácia. Acácia. Acácia é uma madeira dura. Acácia é uma madeira torta. Acácia é uma madeira difícil de trabalhar, de aplainar, de deixar alinhada. Gente, a madeira é dura, ela é torta, ela é difícil de aplainar, de deixar alinhada, mas é a madeira escolhida. A acácia era a madeira escolhida.
E aí quando eu penso que vem acontecendo no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma, nosso presidente é um escolhido. Porque se não fosse, tinha morrido na facada. E o fato de ele ter sobrevivido naquela oportunidade foi um milagre. Foi a mão de Deus. E é por isso que desde então tem tido tanta dificuldade, mas também tanta vitória. Tem tido tanta união. E de repente agora a gente vê o povo de Deus unido no único propósito. Esse propósito de transformar essa nação, de fazer com que a nação prospere. Assim como Samuel clamou lá atrás, nós vamos clamar. O Deus de Samuel é o mesmo Deus nosso. É o Deus que ouve, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos dá vitória. E é nisso que eu creio. Eu creio nessa vitória, eu creio nesse avivamento, eu creio que o nosso Brasil vai ser conduzido. E vai ser conduzido para um bom caminho, para um caminho melhor, para um caminho de transformação. Essa transformação vai depender muito de nós. Vai depender muito da nossa atuação, da atuação de vocês como liderança. Nós não podemos correr risco de dar passos para trás, porque existem profecias se cumprindo, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar esse caminho. E o que eu poderia pedir para cada um nesse momento é: continue orando, continue jejuando, porque mais do que nunca, a oração, o jejum de cada um vai ser fundamental para nós. Para que haja força, para que haja sabedoria, para que haja luz, condução, para que o Espírito Santo possa guiar a nossa trajetória, o nosso caminho, possa guiar o nosso país. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam sempre lembrar de nós nas orações. Orem pelas autoridades, orem pelo presidente, orem pelo nosso Brasil. Obrigado. Vamos ficar de pé para orarmos pelo ministro Tarcísio. Quantos aqui conseguem ver, já que estão agora com olhos espirituais abertos, o governo do justo sendo levantado pelo Senhor? Quantos conseguem ver isso? Então estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do ministro. Pai Celeste, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Espírito Santo que está conosco neste lugar, como bem percebeu o teu filho Tarcísio, queremos colocar diante do Senhor, meu Pai, mais uma vez, a vida desse teu servo, desse teu ungido, pedindo que ele seja em tudo iluminado, dirigido, capacitado, revestido de graça, de misericórdia e de poder que é necessário, Senhor, para que ele enfrente tudo aquilo que ele mesmo diz que está por vir. Que ele faça isso não com capacitação humana, não com sabedoria deste mundo, mas que ele tudo possa fazer, realizar, estabelecer e vencer na força e no poder do teu Espírito Santo. Guarde a vida dele, guarde debaixo do poder do sangue da aliança, debaixo da unção do Espírito Santo, a sua vida e a sua família, aqueles que estão com ele na missão que lhe foi confiada, e permita, Pai, que ele possa avançar e altaneiramente, pisando serpentes e escorpiões, vencendo a todo o poder do mal, sem que nada, absolutamente nada lhes faça dano. Eu oro, Pai, para que no propósito que o Senhor tem pré-determinado no teu coração para a vida deste homem, ele seja plenamente assistido e respaldado pelo Senhor, e o teu amor e o teu poder possam colocar sobre a vida dele a coroa da vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ministro, a gente te ama. Obrigado, viu? Preciso tirar uma foto do meu governador, meu futuro governador. Calma ali. Glória a Deus, glória a Deus.